Olha só, quando a gente fala sobre equilíbrio, né? Equilíbrio no balé, o que acontece? A gente nasce, sim, e aprende, né? Com os trancos e barrancos, aprende a andar, a ficar em pé. Tudo isso com os pés paralelos, do jeito que eu estou aqui agora. Aí a gente vem para esse raio de balé e falam pra gente que a gente tem que virar as pernocas para lá e para cá, ficar andeora. E aí, só da gente girar as pernas já gera uma instabilidade para o corpo. Por quê? O nosso corpo, todo o nosso equilíbrio, ele é desenvolvido. Pensa lá no bebê. O bebê, ele não nasce e sai andando, né? Primeiro, ele aprende a rolar. Sim, ele rola de um lado para o outro. Depois, ele aprende a agachar, ficar de quatro. Depois, ele começa a engatinhar. Depois ele começa a andar segurando nas coisas. Depois o bebê começa a andar sozinho, que é a hora que bate mais o desespero nas tias, pelo menos. Pai e mãe acho que já é vacinado contra isso, mas tia fica desesperada, porque parece que vai bater a cabeça em tudo quanto é lugar. E aí o bebê vai desenvolvendo esse equilíbrio. Então, galera, vamos entender que para eu desenvolver o meu equilíbrio andeor, eu preciso entender que é um processo que nem o bebê. Então, a gente desenvolve isso. A gente vai construindo isso. Depois, porque fica muito fácil, né? Ficar assim, andeor, depois que a gente constrói isso, a gente passa para meia ponta. E aí, eu preciso construir isso. Depois, a gente passa para uma meia ponta e eu tenho que construir isso. Depois, a gente passa para a pontinha do pé, que é quando a gente coloca aquela sapatilha própria, sapatilha de ponta, para a gente dançar na pontinha dos pés. Então, tudo é uma construção. Tenha isso claro. Não me fale, eu não tenho o dom do equilíbrio, eu não consigo, Não, você está em construção, ok? A gente vai estar sempre em construção no balé. E aí, como é que eu faço para melhorar esse meu equilíbrio mais rápido? Essa é a sacada. Sim, todo mundo vai passar por essa construção. Só que como que eu faço para fazer isso mais rápido, ok? Isso que a gente vai entender hoje. Uma dos grandes momentos que a gente precisa de equilíbrio na nossa aula é quando a gente vai fazer os famosos balances, né? Balance, tem o balancê, que é aquele que a gente faz aqui, né? Sim, como que é? Tem um bracinho característico do balancê. Sim, esse é o balancê, tá? Que é diferente da valsa para adulto. A gente vai aprender isso na semana de balé para adulto. A gente vai aprender essa valsa. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa em balance, que é diferente do balancê, o balance é eu conseguir manter o equilíbrio. Por exemplo, o piqué arabesque. E fico lá no equilíbrio. Isso é um balance. Isso aqui é um arabesque. O desenho que eu faço é um arabesque. Agora, manter esse equilíbrio na meia ponta é o que a gente chama de balance. E aí eu posso ter balance em passé. Sim, aí eu tiro a mão lá da barra e fico lá no meu equilíbrio. Posso ter em coupé, devant, posso ter em coupé derrière. Sim, tudo isso é balance. Como é que a gente desenvolve o nosso equilíbrio para conseguir fazer esses balances cada vez mais seguras, cada vez um tempo maior? Por que esses balances são tão importantes no balé? Vamos lá. Além do balance em si, que é bonito, né? Eu, pelo menos, acho lindo o balance. Acho lindo quando a bailarina, para ela conseguir fazer um balance, ela precisa ter muito controle do próprio corpo. Então, isso mostra um controle absurdo quando você consegue fazer balance. Além disso, de ser uma característica ali desse passo, né, desse momento, o balance nos ajuda a girar melhor. Por quê? Para eu fazer uma pirueta, por exemplo, então eu tô lá, vou fazer um giro. Rock. Eu preciso ter esse eixo de equilíbrio. E quem me ajuda a construir esse eixo de equilíbrio para a pirueta é eu ir construindo o meu balance. E eu só consigo construir o meu balance se eu construir o meu eixo. E essa é a sacada. Se você quer melhorar o seu balance,
construa o seu eixo. Como que eu construo o meu eixo, Mari? Vamos lá. Lá com os pezinhos andeor, é fácil, sim? Se você tem dificuldade para ficar nessa posição andeor, na sua aula ou aqui comigo, tá? O que você tem que pensar? Primeiro que a pressão que eu exerço lá nos meus pés, elas estão no calcanhar, eu forço o calcanhar no chão, ao mesmo tempo que eu relaxo os dedos no chão. Eu não fico forçando os dedos para cima, porque isso me gera instabilidade. Então, eu deixo o meu pé relaxar e coloco pressão nos meus calcanhares para me manter aqui. Uma outra coisa que faz a gente perder o equilíbrio aqui, pé inteiro no chão, é quando eu deixo o arco do pé cair. O meu dedinho lá atrás, ó, levanta, o meu pé joga para frente na primeira posição. E aí eu acabo perdendo o equilíbrio. Então, eu preciso sempre, se você tem dificuldade para ficar na primeira posição, verifique, primeiro, se você não está tentando fazer uma primeira muito rasgada, e aí fica difícil mesmo manter o equilíbrio, né? Eu tenho que colocar uma primeira confortável. E onde você está descarregando o peso do seu corpo. Essa é a primeira sacada para você construir seu eixo. Se eu começo a tentar descarregar o peso do meu corpo mais para os dedos, eu gero instabilidade, porque eles fazem força contra o chão. E a gente não vai fazer isso, a gente vai relaxar os dedos, para eu permanecer assim primeiro.